Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Que bom que você. Eu queria muito falar contigo. Ô, Renata, tudo bom e você? Boa noite. Eu estou desesperadamente feliz de ver você. Que bom. O Não que sei que se você manda? vai gostar do que eu vou falar. Enfim, professor, lembra aquela questão que eu te perguntei e o senhor me respondeu no meu e-mail, Uhum. certo? O número atômico verdadeiro daquele componente é 238. Então, ele está errado na plataforma. Ele está como 235. Só que se eu fizer o cálculo como 238, só pode puxar ele na tabela periódica. Se eu fizer o cálculo como 238, ele não tem resposta. Como 235, a resposta dele é a letra D. Não tem outra forma, porque ele perdeu o 4 elétrico, tá? Ele 235 perdeu 4. Se ele perdeu 4, ele era 92, de 90, 80, isso mesmo. Ele foi para 88. Então não tem outro, não tem como. Ela está errada aquela questão. E lá na plataforma está dizendo que ela está errada. Outra questão que tem lá é uma questão que dá 28,5. Não tem como aquela questão dar outro valor. Já pesquisei, já fui aqui, já fui na SIA, procurei duas amigas minhas que são professoras de química aqui, uma tem doutorado, e elas já me ajudaram a fazer essa questão. Não tem como, professor, não estou doida, não. Qual questão que é, Renata? A outra não lembro. Olha, eu agora estou encafifada com essa, que é que o número atômico dela está errado da tabela periódica. Uhum. Tá? Agora a outra, eu esqueci qual que é. Eu acho que é aquela que é SAI, deixa eu ver. Vou ter que olhar aqui, mas é uma que dá 28,5. É que você teria A que mandar resposta. para mim certinho, porque para eu Eu ver. ia te responder pelo e-mail hoje e te enviar ela. Porém, Manda para mim, mas não se ela está preocupe dizendo que eu não não. posso te responder. Hã? Na hora que eu fui clicar para responder, fala assim: não responda essa mensagem. Ah, que é quando é via pelo sistema, não tem como responder. Então, Mas o manda no meu professor de e-mail. física, eu tinha o número do celular dele, eu mandei algumas coisas para ele. O senhor, a Uhum. gente não tem, você não deu para nós o seu número? Mas anote aí, deixa eu mandar aqui para você. Manda para mim, printa e Põe no manda para mim. chat, prof, daí. Tá? Mas fica tranquilo, é que, na verdade, o TI teve muita desconfiguração, tanto que eu mandei ontem para eles corrigirem. Outro sim, se o senhor entrar lá hoje, o senhor vai entrar e vai ver que existe algumas atividades que vencem dia 30. Outras está lá para setembro, outras está lá para outubro. Ah, então, Outubro. tá. Não sei, tá bem doido, tá bugado o trem lá. A prova estava como dia 26, eu já solicitei, Isso. dia 26 de setembro eles mudaram. Mas a gente eu estou solicitando, fica tranquilo. E vocês verificam de errado, porque o arquivo que eu mando, quem é o TI que faz a formatação, Mas o né? senhor você é do Pará? 93? Eu morava no Pará. Ah, E aí tem umas coisas que ficou desconfigurada, eles mexeram, tá? Mas fica tranquilo, manda para mim que depois eu vejo, tá bom? eu vou te enviar a questão. Tá. Aí fica Obrigada por tranquilo. enquanto e desculpa a incomodação. Não que é isso, Nata, é sempre bom. Essas observações são pertinentes, tá? E aí, qualquer coisa, vocês não vão ser prejudicados, fica tranquilo, tá bom? Só me manda para depois eu pedir a correção. Não, hoje não, ô Francisco, bora lá. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu acho que são os mesmos. A Renata está aí, dos alunos de Química, né? Não sei se tem aluno aí que são muitos, né? Então, eu teria o professor de vocês de Ciência, Tecnologia e Sociedade. A tela não está visível? Calma que eu ainda vou colocar aqui. Eu que estou aqui presente ainda. Tá? Mas olha só, eu vou fazer uma apresentação da disciplina para vocês primeiro. Já está gravando, professor? Já está gravando. Tudo que você Ah, falou tá. está gravado. Ah, Por que você queria falar? professor,
Você queria um TCC naqueles experimentos, né? Nós vamos no Polo esse final de semana fazer os experimentos. Amei. Tô doida pra agora ser professora de ciência, não de matemática. Acho que eu vou mudar de ramo. Que bom. Fico feliz, Renato. A intenção é que a gente pudesse fazer junto, né? A minha intenção era essa, que A os nossa tutora próximos... que tem aqui em Guarantã é maravilhosa. Que bom, faz toda a diferença, toda a Isso, temática, né? isso. E o laboratório nosso é bom também. Que bom. Tem que aproveitar, viu? Fala, Janaína. Janaína levantou a mão. Pode falar, Janaína. Boa noite, Então, professor. Meu microfone não estava abrindo. Eu gostaria de tirar só uma dúvida bem rápida dos experimentos de química, do quarto experimento que você colocou, onde a gente pode escolher qualquer tipo de experimento. Isso. Qualquer tipo de experimento que tenha uma reação química é válido? É válido. Você só escolher e depois, dentro da sua escolha, você identificar qual é o conteúdo de química que aborda o seu experimento, entendeu? Por exemplo, num experimento de uma prata que está oxidada, a gente fazer uma limpeza de uma prata, ela funciona como um experimento? Funcionaria, né? Mas aí você tem que ver como que seria esse seu experimento. Você vai pegar uma prata, vai mostrar, pegar quem é o produto, mostrar quem que é o reagente que você está usando, aí sim. Aí você vai falar, é uma reação de oxirredução, mostrar como que a reação, né, se processa entre os dois reagentes, o que é com a prata, né, o reagente que você está utilizando, seria. Você só basta fundamentar, né? Tá ótimo, muito obrigada, então, professor. Nada, por nada. Tá? Aí é tranquilo, é só você ser criativa, tem muita coisa que dá para ser utilizada, tá bom? Obrigada. Por nada. Então vamos lá, pessoal. Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Então, como eu havia dito, né, eu serei aqui o professor de vocês de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu sempre gosto, tá, de mostrar primeiro o plano de ensino. Então, eu vou aqui compartilhar o plano, que está para vocês. Não sei se vocês já consultaram. Realmente tá ruim o acesso, né, da portal. Deixa ele abrindo aqui, depois quando ele abrir, o curso de vocês serão 2 unidades, tá? Começando hoje, nossa primeira aula síncrona, em que a gente vai trabalhar os fundamentos da ciência, tecnologia e sociedade. Tá? E depois teremos a unidade 2, que será a aula síncrona no dia 1º/9. Então, são 2 semanas, né, para essa disciplina. É uma disciplina muito tranquila, tá, pessoal? Ela vai exigir de vocês aí apenas a leitura, né, para poder compreender todo esse conceito quando envolve CTS. Hoje a gente já fala CTSA, né? Depois eu vou começar a falar. Vocês terão aí os mesmos critérios de avaliação, isso mesmo, Janaína, os mesmos critérios de avaliação, em que vocês terão atividades avaliativas, ou seja, em cada unidade vocês têm atividade avaliativa, e no máximo vai ter 8 pontos, e com essas atividades, se somar os 2 pontos do seminário integrador, se você não conseguiu, você vai ter, além, né, da atividade, você vai ter aí a prova regular, se você não conseguiu a média, você ainda tem a prova de recuperação, tá? O sistema é o mesmo, aquilo que nós já vem pontuando aqui nas disciplinas. Então, aqui você tem o fórum, né, os avisos, tem o aviso do professor, geralmente, se haver necessidade, eu utilizo esse canal aqui para falar com vocês também, então sempre dê uma olhada. Então, na unidade 1, a gente vai falar o que é a ciência, o que é a tecnologia, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, os movimentos CTS, entender como que surgiu esse movimento, tá? Então, aí vocês vão ter 2... química não terminou ainda não, Renata, tá ainda correndo. Termina só no final do mês.
Hoje, falar nisso, eles não colocaram ainda, né, aula síncrona, mas provavelmente já até amanhã eu espero que eles coloquem, para vocês assistirem a aula gravada. Voltando aqui. Boa noite, Rodrigo. Então, vocês terão duas atividades, tá? Atividade avaliativa 1 e 2. Eu digo que é tranquilo, depois eu vou mostrar. Isso aí, estou gostando de ver. Isso, Renata. Tem que ser, vocês agora são acadêmicos, tá? Acadêmicos, glória a Deus. Então, o encontro será hoje, né? A lista de presença está aqui, então vocês já podem acessar, preencher a sua lista de presença, que a aula já começou. Aí aqui, você tem não é atividade de fixação não, tá, gente? É o texto base, tem um Saiba Mais, tá? Para vocês da unidade 1, vou clicar aqui para ver se ele abre. Abriu, né? Então, aqui temos videozinho curto, tá? Para você já ver a definição. Eu vou falar aqui, mas é sempre bom ver, né? Alguns videozinhos que são diretos, dar alguns outros exemplos, ó, para você. Então, vídeos curtos, tá, pessoal? Um materialzinho também para ler, para complementar, sempre aquilo para reforçar o nosso entendimento, tá? Então, a atividade avaliativa 1, tá aqui, ó. Então, você, antes de fazer essa atividade, você vai baixar esse arquivo, que ela complementa o material que a gente está, material de apoio, né? Todo o material que está aí no AVA. Antes de você começar a fazer essa atividade avaliativa 1, você vai ler esse artigo, que ela também complementa aí o entendimento do movimento CTS, e aí vai ter 5 questõezinhas, ó, só de certo ou errado para você responder. Leu, estudou um pouco, fez a sua leitura, o entendimento, você já está apto a fazer a atividade avaliativa 1, tá? Depois você vai fazer a atividade avaliativa 2, que são 8 questões de múltiplas escolhas. Bem tranquilo, baseado no conteúdo aí da unidade 1, tá? Que está disponível para vocês. E aí a gente finaliza com a unidade 2, que é a aplicação da ciência e tecnologia na sociedade. A gente vai já ter um entendimento do que é ciência, tecnologia e sociedade, a gente vai ver como que isso está sendo aplicado, né, na nossa sociedade em si, tá? Então, aí você vai ver a ciência e tecnologia no mercado e sistema produtivo, no meio de comunicação, no nosso cotidiano, e principalmente a ética, que envolve ciência e tecnologia. Você terá aí também 2 atividades na unidade 2, ó, tá? Com os prazos aí para vocês realizarem. A atividade 3, já vou mostrar aqui, vai ser um fórum. Então, aqui a aula no dia 1º/9, a lista de presença, o texto base da unidade 2, tá? Para vocês lerem também, é tranquilo, é um resumo, tá? Para vocês poderem ter um entendimento, é bem tranquilo, basta ler. Que data, deixa eu ver aqui. Sim, Rodrigo, eles já alteraram, tá? Eu mandei 2 questões. Hoje a Renata já me passou aqui que ela identificou outra questão. Infelizmente, teve esses probleminhas, né, na configuração. Mas aquilo que eu falei, quem já fez, tá? Vou até reforçar aqui, quem já fez a atividade, não se preocupe. As que estão com erro, vocês não terão prejuízo. Tá? Quem ainda não fez, eles já corrigiram. Então, quem for fazer posteriormente, não vai ter nenhum problema. Isso, tá? Então, fiquem tranquilos. Eu já fiz a atividade? Beleza, vou ser prejudicado? Não, de forma alguma. Eu já conversei com a coordenação, já passei, então, quem já fez, a nota já é corrigida automaticamente, acrescido o ponto correto, para ninguém ser prejudicado, tá? Agora, as datas da avaliação, elas não vão mudar das atividades. É aquele prazo até o dia 30/8. Todas as atividades é até o dia 30/8. Tá? E a experimental é 31/8, porque você tem outras disciplinas, tá? A prova final estava errado lá no sistema. A prova final é dia 26, a prova regular, perdão. Dia 26 de setembro, lá eles já corrigiram. Isso já está lá no sistema. Beleza, Rodrigo? Então, você mandou um e-mail para mim, não recebi nada não, Rodrigo. Depois você encaminha para mim no meu e-mail, tá?
Se quiser mandar no meu WhatsApp, eu coloquei aí no grupo. Manda no meu WhatsApp. Se quiser mandar mais rápido. Tudo bem, ô Rodrigo? Ótimo. Então manda para mim, tá? Peço desculpa, pessoal, porque foi erro do TI de formatação, porque o arquivo que eu mandei estava bonitinho. Você já fez? Qual matéria você está falando, Carlos? Você está falando dessa que nós estamos agora ou de química? Ah, tá. Você já fez ela? Bom, você tem que ver com a coordenação, o Carlos, tá? Não tem como te informar. Qualquer questão relacionada à matrícula, em disciplina, se você já fez ou não, você tem que verificar junto com a coordenação. Faz um chamado para verificar isso. Se não, se você já fez, você não precisa fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, vocês vão ter duas atividades avaliativas, avaliação regular, né? E, se não conseguiu, a prova de recuperação. Eu acredito que ninguém vai ficar, porque é tranquilo essa disciplina, tá, pessoal? Tudo bem? Entenderam aqui, pessoal? Entenderam, né? Então, eu só vou mostrar aqui a atividade avaliativa 3, se abrir, né? Porque o sisteminha também aparece aqui, ó. A atividade avaliativa 3, ela é diferente, ela é um fórum, tá, pessoal? Então, aqui já teve um aluno que já respondeu, ó, já começou hoje, já foi lá e respondeu. Então, tá o fórum, você vai assistir o vídeo, vai fazer os seus apontamentos em relação ao que está solicitado aqui, aos questionamentos, tá? E aí, depois, você vai fazer uma réplica de algum colega. Então, a pontuação aqui está em fazer 2 posts, né? Um referente ao vídeo com os questionamentos, e depois você vai fazer um questionamento, né, uma participação aí, considerando a postagem de um dos colegas, tá? É dia 30 mesmo. Tá? Tudo termina no dia 30. Ok? E aí, a atividade avaliativa 4 são 8 questões para você responder também, direcionado com o módulo. Então, é tranquilo, tá, pessoal? É 2 atividades, mas são atividades pequenas, nada de complexo, tá? O plano de ensino não quis abrir, deixa eu tentar abrir aqui de novo. Eu acho que eles estão mexendo ainda, sempre assim. Não vai abrir mesmo. Tá? Mas o plano de ensino tá ali a ementa, tá? Aí, deixa eu ver se eu abro aqui o manual. Aqui, o manual de vocês, tá, pessoal? Tá lá no AVA, para vocês acompanharem. Então, tá aqui, né? Novamente, tudo que eu falei, ó, tá aqui a ementa, tá? Bibliografia, o que tá lá no plano de ensino também tá aqui. Então, aqui as datas, né? Para vocês finalizarem as atividades, tá? De cada unidade, seu manual. E aí, cada atividade vale 2 pontos, tá? Então, fez atividade 1, atividade 2, somente atividade 3 é um fórum. Então, não deixe de fazer lá bonitinho para você ter os seus 2 pontos, tá? Seguindo os mesmos critérios, tudo bem? Então, aqui, as 2 datas sugeridas para vocês terminarem aí as atividades, né? Até dia 7/9, e até o dia 30/8 fazer a da primeira unidade, é bem tranquilo. Os encontros 5 no dia 25, que é hoje o primeiro, e do segundo módulo, dia 1/9. E aí a gente finaliza essa disciplina. Então, tá aqui bonitinho, né, a organização, tá, para vocês terem aí êxito nessa disciplina. Tudo bem?
Tranquilo? Fechou. Então, vamos começar, né? Alguém tem alguma dúvida em relação à ciência e tecnologia, a disciplina? E prova de química dia 26 de setembro. Então, fechou. Tá? Então, deixa eu começar aqui. Então, beleza. Ciência, tecnologia e sociedade. Muito interessante essa disciplina para vocês, tá, pessoal? Quando a gente fala em CTS, a expressão CTS, a gente tem que pensar que ela está associada a algumas discussões, tá? Primeiro, percepção pública da atividade técnico-científica. A gente pode pensar em discutir e definir as políticas públicas em ciência e tecnologia, o ensino de ciência na tecnologia, pesquisa em desenvolvimento. A gente pode falar em sustentabilidade, em questões ambientais, na inovação produtiva, né? Na responsabilidade social, na construção, né, da consciência social por nós, seja professores, alunos, né, cidadão em geral. Todos os saberes envolvidos aí nessa questão, né? Na nossa questão de cidadania, e também, por fim, democratização dos meios de produção, né? Como que isso está sendo nos mostrado. Então, todos esses tópicos, essas expressões aí que envolvem CTS, a gente tem que pensar em discutir, tá? Então, onde que é feita essas discussões? No ensino superior, principalmente. Por isso que vocês têm aí a disciplina CTS, tá? Porque a gente precisa fornecer a vocês, principalmente da engenharia e ciências naturais, uma sensibilidade crítica, principalmente quando a gente vai falar dos impactos sociais e ambientais, né, na nossa vida. E isso tudo parte das tecnologias, que está em cada vez mais presente. E aí a gente tem que entender, né, qual é o nosso papel em relação a tudo isso. Né? Nós, como especialistas, nós, como cidadão também. Né? O que a gente tem a responder, né, a discutir, a refletir sobre tudo isso. Então, essas discussões a gente começa a fazer justamente nas graduações, tá? E isso não é só na engenharia, é nas outras áreas também, tá? Nas áreas de humanas, né? Na área de sociais, tudo isso é pertinente. Falar em CTS não é somente para um curso específico, é para todas as áreas. Porque a gente vai entender que ciência e tecnologia, elas estão atreladas, tá? Não terminou ainda a Univille, tá, pessoal? Fica tranquilo. Então, o que é a ciência? A gente começa a definir, né, o que seria essa ciência. Quando a gente fala na ciência, a gente tem uma questão aí de tentar diferenciar ela de uma das formas do conhecimento, que a ciência é uma forma de conhecimento. Quem é essa ciência que ela está, muitas vezes, confundindo que é ciências, mas não é, o senso comum. A gente acha que é uma forma de conhecimento, mas não é uma ciência, né? Então, a gente começa a entender que a ciência é muito mais do que as outras formas que a gente tem de conhecimento, tá? E aí, a gente precisa entender, tá, então, o que seria esse conhecimento? Eu preciso ter um conceito, né, do que é o conhecimento. Vocês que estão aí no curso de ciências e tecnologia, no bacharelado de ciência e tecnologia, você já sabe o que é obter conhecimento, né? Então, a gente tem que entender que essa forma de conhecimento não é só o conhecimento que nós julgamos científico, tem outro tipo de conhecimento, né? E aí, esse conhecimento que a gente tenta definir, nada mais é que buscar a verdade de algo, né? De aquilo sobre algo que eu esteja analisando, eu quero saber
a verdade, esse conhecimento busca a verdade, né? E aí, numa sociedade, a gente vai encontrar, então, essas formas de conhecimento, né? Essas maneiras de pensar, que eu vou definir aqui como sendo, né? A arte é um tipo de, é uma forma de conhecimento. Mas como assim uma forma de conhecimento? Porque quando a gente pensa num artista, vamos pensar na visão de um artista, né? Seja de uma pintura, a gente não viveu lá no século passado, muitos séculos atrás, né? Então, a arte nos mostra muito conhecimento através do olhar de um artista. Então, é uma forma de conhecimento a arte, né? Como também o senso comum, a filosofia, o mito e, lógico, a ciência, que tanto a gente precisa, né? Ter um bom entendimento, que é ela que nos dá uma robustez para que a gente possa ter uma reflexão e um embasamento sobre qualquer pesquisa que está sendo feita, desde que você tenha aí nosso saber científico. Você tem um entendimento do saber científico, né? Porque aqui, como mito, por que mito é uma ciência? Porque mito, a gente parte daquela concepção de que é aquilo que eu acredito, ponto, né? São mitos que você ou acredita ou não acredita, né? Só que a ciência vem para nos mostrar, através de métodos, que eu posso refutar ou aceitar qualquer informação que seja me passada, que eu esteja em dúvida, desde que eu faça através do embasamento científico, né? E nisso a gente começa a entender, então, que essa ciência, perdão, ela pulou aqui, essa ciência, vou voltar aqui, pessoal, pulou. Ela é bem elaborada, né? Então, através do método, eu vou caracterizar essa ciência, tá? E aí a gente faz uso da razão para compreender o contexto que nós vivemos, o mundo, a nossa sociedade, né? Então, a ciência, através da razão, ela começa a refutar e rejeitar algumas questões de explicações religiosas, por exemplo. Só que a gente não fica, lógico, né, desacreditando de forma, né, sucinta, mas a gente, em termos metodológicos, a ciência prova para mais B que algumas coisas, a igreja, a religião, né, as questões religiosas aí que nos coloca, elas são rejeitadas, porque a ciência acaba provando, né, através do método, tá? Então, muitas vezes, as pessoas elas acabam confundindo, né, um conhecimento obtido no seu senso comum, no seu dia a dia, né, que você torna aquilo tão, tão verdadeiro para você, mas acreditando que aquilo é algo científico e não é, né? Porque a gente começa a observar tudo que acontece em volta do nosso dia a dia, de situações que você acaba tendo com uma certeza, né, que aquilo é o correto. Só que você não quer nem pensar em ser questionado. Para você aquilo e acabou, né? Só que a ciência, ela começa a se diferenciar de todas as outras formas de conhecimento porque ela usa um método. É um método que a gente diz, metodologia científica, que nos permite refutar qualquer coisa que possa ser certo ou errado. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo bem? E como que a gente produz, né, esse conhecimento científico? Através da pesquisa. Então, a universidade é uma fonte de pesquisa, né? Vocês aí, quando entrar em projetos de iniciação científica, vocês estão produzindo uma pesquisa, dependendo da magnitude do projeto, de como que é a sua parte no projeto da pesquisa, você está ali produzindo um conhecimento científico. Talvez você não chegue até o final, né? Porque uma pesquisa, ela não é feita de forma rápida, né? Ela tem um processo
a ser cumprido, né, um período, e às vezes anos e anos, né? Então a gente sabe muito bem que a evolução, somente na área de medicina, né, de medicamentos, requer aí tempos, dependendo do que a pessoa está pesquisando, o cientista requer tempo, né, e dinheiro também, né? Por isso que a gente começa a entender essa relação, né, que aí a política também entra na questão de CTS, tá? Então, quando a gente fala em pesquisa, eu já não posso falar que eu acho. O achismo, ele não cabe quando a gente fala em uma pesquisa. Eu não posso achar, eu tenho que ter a certeza. E quem me dá essa certeza é a metodologia que eu estou utilizando dentro da minha pesquisa, tá? Então, aí vai existir um rigor na produção desse conhecimento. Ele tem que ser baseado em dados e informações, tá? Que muitas vezes não estão à disposição do nosso público, né? Por isso que a universidade, ela tem que ser sempre pensando na sociedade, na comunidade, né? E a sociedade querer saber o que a universidade está desenvolvendo, porque tem aí a questão de participação da sociedade quando a gente fala em CTS, tá? Então, quando a gente fala nessa pesquisa, eu não posso também deixar de saber e de entender que ela tem que ser realizada de forma dialogada com outros cientistas. Eu não posso pensar que eu sou um pesquisador e achar que o que eu faço não vai passar por uma análise de outros pesquisadores, né, de outros pares da mesma área que eu atuo, porque você tem que ser constantemente avaliado. Será que aquilo que você está produzindo, realmente o método que você utilizou, ele é incontestável, porque a ciência, né, a metodologia científica, ela funciona dessa forma, ou é, ou não é. Ou você prova através, né, dos seus métodos, que está totalmente correto, e aí outros cientistas vão validar aquilo realmente, se está coerente com o que você está concluindo na sua pesquisa, tá? Então, o método científico, pessoal, aqui eu vou mostrar de forma bem sucinta, para que a gente possa, talvez, vocês já tiveram metodologia científica? Quem já tiveram metodologia científica? Não ainda, né? Vamos ver, né? Pois é, não vou adentrar aqui em metodologia científica, só estou dando aqui uma ênfase para entender o que é a ciência, tá? Então, quando a gente fala nesse método científico, a gente segue 5 passos básicos. E eu ainda tenho que retroalimentar esses passos, né? Porque não basta eu fazer uma única vez. Ah, beleza, Elise. Então, vocês vão ter ainda, eu acho que depois dessa, eu acho que é a metodologia científica. Então, a gente faz uma observação, a gente faz uma pergunta, a gente formula uma hipótese, a gente quer fazer uma explicação testável dessa hipótese, né? Então, a hipótese, ela passa a ser muito importante numa pesquisa. A gente faz uma previsão baseada nessa hipótese que eu gerei, tá? A gente testa a previsão dessa hipótese, a gente vai repetir para ter certeza que a sua metodologia de pesquisa realmente foi aquilo que você concluiu através das suas hipóteses. Então, esses resultados serão apresentados, você vai formular novas hipóteses por preciso, vai fazer as suas previsões e vai entregar isso, né, para a academia científica. Então, a ciência, ela é uma das mais importantes no sentido de que, buscando responder alguma hipótese, eu estou atrelando dados, né, robustos, que vai corroborar com a minha conclusão, tá? Então, aqui, de forma bem simples, eu adoro usar esse desenho para que o aluno entenda a importância quando a gente faz um projeto de pesquisa, tá? Quando a gente pensar num projeto, a gente tem que partir, então, da observação, porque a ciência é a observação. A evolução da ciência se dá pela observação. Então, aqui um exemplo. Pão Cru ligou a torradeira ali para poder tostar o pão. A torradeira não funcionou. Ele observou que a torradeira não funcionou. Então, ele observou, fez uma pergunta. Então, muitos projetos
a gente faz a questão problematizadora, né? Qual é a questão problema do meu projeto? Eu vou tentar responder. Então, ele faz a pergunta: por que meu pão não tostou? Né? Então, ele já parte de uma pergunta, problema, para ele ter que resolver. Aí, ele vem com a hipótese, e é importante no seu projeto. Então, ele fez a pergunta e já sugeriu uma hipótese. Talvez a tomada elétrica esteja quebrada. Né? Essa foi a hipótese dele. E aí, através da hipótese, ele vem com a previsão também. Se eu ligar a torradeira em outra tomada, então o pão ficará tostado. Então, olha lá, ele fez a hipótese e previu também o que ele poderia fazer para testar essa hipótese. Ou para refutar, ou para confirmar essa hipótese. É assim que a gente começa a pensar na questão do método científico. Ah, seria legal, hein? E olha que a gente não está entrando nem na filosofia, em questão para quem gosta mesmo, né? Então, ele faz o teste da sua previsão. Foi lá, ligou a torradeira na tomada. Ligue a torradeira em uma tomada diferente e tente novamente. Então, olha só, por isso que retroalimentar é você sempre estar testando várias vezes para que você possa ter a certeza da sua conclusão. Então, eu não posso fazer uma única vez, né? Aí, ele vai chegar no resultado. Então, olha só. Então, ele tem aqui, meu pão está tostado. A hipótese foi confirmada. Então, ele confirmou, se ele trocou de tomada. O pão tostou, ele confirmou que era problema, era a tomada que estava quebrada, queimada. Né? Olha, ele acabou de confirmar. Então, ele vem, mas o que há de errado com aquela tomada? Olha, ele gera outra pergunta, a pesquisa é assim. Eu respondi a minha, mas eu posso, partindo da minha pesquisa, gerar mais outras questões, que aí eu ainda posso gerar mais hipóteses, e a pesquisa ela vai evoluindo assim. Então, a gente pode sempre estar complementando, tá? Porém, meu pão ainda não está tostado. Ou seja, a hipótese que ele tinha não foi confirmada. Então, se ela não foi confirmada, ele fala, talvez haja um fio cortado na torradeira. Ele gerou outra hipótese. Tá vendo como que é a pesquisa? Então, gerando outra hipótese, ele vai ter que testar, fazer novamente a previsão disso. O que ele vai fazer? Vai checar, vai verificar, vai testar, né? Bom, e se ele confirmou, ele vai repetir, lógico, né? Então, a pesquisa, pessoal, de forma bem simples, estou mostrando aqui para vocês, é isso. Né? A gente tem que fazer valer um método científico, a minha metodologia que eu estou utilizando, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem? Vocês estão me escutando? Às vezes eu fico preocupado se vocês estão, né? Então, beleza. Às vezes eu estou falando aqui, tá travado, eu não estou nem vendo, hein? Então, lá, esse é um esquema, tá? Das etapas dessa atividade científica, tá? Então, a gente estabelece o problema a ser estudado, a gente vai enunciar a hipótese, vão elaborar e realizar procedimentos, tá? Às vezes é experimental. Qual é o procedimento experimental que você está realizando, né? Às vezes uma reação química, né? Eu vou até puxar aqui para vocês, é um procedimento experimental que eu preciso realizar para determinar uma hipótese, né? Para poder testar essa hipótese. A gente analisa os resultados depois de ter feito tudo o procedimento experimental para que eu possa responder, para que eu possa refutar ou concordar com as minhas hipóteses. Com esses resultados, eu vou lá, confirmei a minha hipótese, então eu vou divulgar esse meu estudo. Por isso que a gente usa aqui as revistas, né, científicas para mostrar o nosso trabalho, né, para que o mundo conheça aquilo que você fez, tá? Agora, se o meu resultado eu não consegui, através da minha hipótese, né, ela não foi aceita, porque ela não está nem de acordo com aquilo que eu previ, que eu pensei, eu tenho que reformular ela. E aí eu volto com uma nova hipótese e começo tudo de novo.
tá? Se for necessário, tá? Então, o que é ciência para nós? Pensando em tudo isso, vem a ser o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, abrangendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais. Então, a ciência, pessoal, ela não é somente na área de exatas, né? Então, deixando bem claro, a ciência, ela está envolvida com todas as áreas. Então, qual é a questão que envolve essas áreas? O método utilizado. Qual é a metodologia que você está utilizando para a sua pesquisa, seja da área de humanas, de exatas ou sociais, né? E aí, se a gente já entende o que é essa ciência, a importância da ciência, a gente tem que pensar na tecnologia. Se a gente está falando de ciência, tecnologia e sociedade, eu preciso pensar, então, o que vem ser essa tecnologia, né? Então, quando a gente pensa lá nos primórdios, a gente já começava a utilizar ferramentas, né? Os homens da caverna, os artefatos tecnológicos, já chamava isso aqui, ó, todas essas ferramentas da pré-história de artefatos tecnológicos. Então, é aquilo, né, que faz eu melhorar as minhas condições de vida, né? Então, você já vê que está atrelado à nossa vivência, né? Então, o fogo é essencial na evolução tecnológica da humanidade. Então, tudo isso, quando a gente começa a pensar lá dos primórdios até hoje, aqui é só um exemplo, a evolução, pensando lá na era das cavernas, né? Olha lá a evolução, a gente já fala aqui de motosserra, né? Se a gente pensar como tudo foi evoluindo. Então, essa revolução tecnológica, né, pelo uso dessas ferramentas, ela se dá pela ciência, né? Muito das tecnologias, ela se dá pela ciência, tá? Então, a gente vai desenvolvendo as tecnologias de acordo com as nossas necessidades, e muitas vezes, na maioria, lógico, a ciência, ela vem para poder fazer com que a junção da ciência e tecnologia venha a nos trazer benefícios. Pelo menos era isso que a gente sempre pensava. Quando a gente falava em ciência e tecnologia, nós acreditávamos que era sempre o nosso benefício. É por isso que a gente começa a discutir, tá? Então, essa tecnologia é um conjunto ordenado de conhecimentos, né? Então, aqueles artefatos, eles foram sendo produzidos de acordo com os conhecimentos de uma comunidade, que isso vai se propagando, né? Mas são conhecimentos científicos, ou técnicos, ou empíricos, e indutivos empregados no desenvolvimento, na produção, na comercialização e na utilização de bens e serviços. Então, a tecnologia é essa definição, tá? Então, em termos, né, de conhecimento técnico científico, essas ferramentas ou esses processos de materiais que são criados, ele vai depender das ferramentas e de máquinas para resolver os nossos problemas. Então, essa tecnologia, para nós, vai depender, né, do contexto que ele está inserido, ou seja, essas ferramentas que eu preciso, máquinas, para ajudar na nossa vivência, né, como também as técnicas, os conhecimentos, os métodos ou dos materiais que eu preciso, né, para facilitar a solução dos mesmos, esses problemas que vão surgindo no nosso dia a dia, na nossa sociedade, tá? Então, saber que a tecnologia técnica, ela vem ser diferente de tecnologia, tá? Então, eu já vou até colocar um exemplo aqui. Por isso que ele fala aqui. O contexto vai depender das ferramentas, né, e das técnicas. O que seria um exemplo bem típico para nós? Para vocês entenderem. Lá no tempo da história, né, em que países começaram a fazer viagem para explorar novos territórios, né, eles utilizavam as caravelas. Vocês lembram disso? Das caravelas? Quem lembra das caravelas? Lembra, Elis? Pedro Álvares de Cabral, professor? Exato, exatamente. Então, a produção das caravelas era uma técnica. Não tinha um conhecimento
científico, não precisava de um conhecimento científico. Quem produzia as caravelas, eu fazia ela, só ia descobrir se ia funcionar depois que colocava no ar. Era assim que era feito. Ah, mas fazia a metragem? Fazia. É um conhecimento que eles têm, mas não é um conhecimento científico, estou falando. Nós temos formas de conhecimento. Nós estamos falando de conhecimento científico, é diferente do conhecimento comum que nós temos, né? Então, aquilo que você aprende, né, por exemplo, a cozinhar uma receita com a sua mãe é um conhecimento comum, né? Você não está preocupado com o que está por trás ali, a ciência que explica. Você vai lá e reproduz. Então, é a técnica, a reprodução daquilo é uma técnica que você está usando. Então, construir aquelas caravelas era apenas uma técnica, tá? Eles não tinham nenhum conhecimento científico. Agora, hoje, quando a gente fala em navios, todo mundo já conhece navio, né? Ou não? Navio, né? Um transatlântico. E aí? É uma técnica fazer um navio? É uma tecnologia, porque envolve a ciência. Então, antes mesmo deles colocar o navio no mar, ele já sabe se esse navio vai funcionar ou não, porque a ciência, com os seus dados, né, as suas ferramentas, permite que a gente já tenha uma resposta para que se esse navio, né, através da ciência da física, né, entender o empuxo, por que um navio não afunda, então já é a ciência ali, né, o tamanho do navio, né, o peso, tudo isso já é a ciência que está ali por trás, e que basta agora colocar no mar, que ele já não precisa nem testar, né, ele já vai, terminou dentro do que foi projetado, lança no mar. Beleza. Tudo bem, pessoal? Entenderam a diferença de técnica e tecnologia? Tá bom. Então, a ciência e a tecnologia sempre estiveram muito próximas uma da outra. Tá? Então, geralmente, a ciência é o estudo da natureza rigorosamente de acordo com o método científico. Então, a metodologia científica, né? Então, a tecnologia, por sua vez, é a aplicação do tal conhecimento. Por isso que técnica é uma coisa, tecnologia é outra, tá? Para conseguir um resultado prático. Como exemplo, a ciência pode estudar o fluxo de elétrons, já estou puxando aqui para a química, né? Em uma corrente elétrica, química e física, né? Então, esse conhecimento, ele foi e continua sendo usado para a fabricação de produtos eletrônicos, ó, tais como semicondutores, computadores e outros produtos de alta tecnologia, tá? Então, a ciência vai estudar esse fluxo, então, permite que a gente tenha semicondutores. Então, é a tecnologia sendo, né, realizada através da ciência. Por isso que ela caminha junto, tá? Então, essa relação próxima entre a ciência e a tecnologia vai contribuir, né, tanto para que nós, vamos falar nós agora, né, sejamos, dependendo da área que você está fazendo, torne-se especialista, né? Torne-se, obtenha aí uma expertise, né? No ramo da ciência. Por isso que a gente começa a entender que a ciência, ela evolui, e se a gente parar para pensar hoje nos cursos de graduação, a tecnologia nos permitiu criar outros cursos, outras especializações, por causa da evolução entre ciência e tecnologia. Né? Hoje a gente fala lá, quem pensava, quando eu fiz a minha graduação, não existia curso de automação, né? Porque uma das... Pode falar, Renato. Professor, você está falando de técnica, e depois eu fiquei analisando, porque ontem, no sábado, no nosso experimento, eu fiz um comentário com a professora que estava lá com a gente. Sim. Na verdade, eu poderia ter feito isso aqui como segundo, aquele quarto lá. Me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, existe um bolo de chocolate. Certo. Só que nesse bolo de chocolate existe um experimento químico. Por exemplo, quando eu misturo chocolate, manteiga e iogurte, tá? Tem um experimento químico aí. Aí depois, numa outra vasilha, eu misturo ovos e açúcar, certo?
numa outra vasilha, eu vou colocar farinha, bicarbonato de sódio, tá? E sal. Quando eu misturo esses 3 ingredientes, esses 3 misturas que eu fiz, há uma reação química do bicarbonato, juntamente com o ácido que tem no iogurte natural e na manteiga e do chocolate. Certo. Essa reação química, ela faz o bolo ficar molhado e úmido, tá? Ainda tem mais uma outra mistura, que eu vou colocar 3 colheres de chocolate em pó em 3 colheres de água quente, que é uma outra mistura, depois mistura isso tudo. Vira o bolo. Isso é uma reação química, não é? Nem todas. Tá, mas Nem o todas. chocolate, a manteiga e o iogurte, quando se mistura com o bicarbonato de Aí sódio, sim, exato. ele vira uma reação química. E aí sim, o que você tem que entender, Renata, é que quando você fala da reação, você tem que especificar a reação. Então, você entendeu muito bem. Você está falando do bicarbonato, né? Então, ele vai se decompor. Por isso que o bolo cresce, é uma reação aí, né? Da questão do fermento em si, né? A fermentação. Então, você consegue pensar numa reação porque realmente está acontecendo. Mas, por exemplo, você tem que ter um cuidado, porque às vezes você faz pega que nem você está falando, uma mistura. Então, a mistura já está dizendo o próprio nome, você só misturou. Então, criou-se uma solução, né, uma dispersão, que aí você pode falar, não é uma reação. Você está entendendo? Não, esse só apenas misturou, criando aí uma solução homogênea ou heterogênea. Por isso você tem que entender quando eu tenho uma reação acontecendo, como que eu sei que aconteceu uma reação? Quando eu vejo um fenômeno que está sendo transformado. Então, pegar o chocolate e misturar, por exemplo, somente com leite, não está acontecendo uma reação. Só estou citando um exemplo. Tá? Mas se eu pego, por exemplo, o bicarbonato e misturo com o iogurte, que é um ácido, aí sim. Né? Aí sim, você vai pensar, está acontecendo uma reação, porque o iogurte tem que ácido tem no iogurte? Ácido lático. Né? E aí sim, reage com o bicarbonato, liberando CO2 e água. Então, essa é a reação. E aí sim, por isso que, quando eu digo assim, essa observação que eu estou fazendo, eu estou explicando isso, se eu estou dizendo que está acontecendo uma reação, cabe a mim, então, dizer que reação eu estou observando. E eu tenho que ter a certeza, né, que é isso que está acontecendo. E toda essa questão, na verdade, não deixa de ser uma técnica. Não deixa de ser uma técnica, exatamente. Fazer um bolo é uma técnica. É uma técnica, o moço, como que é o nome do John Newken? Não quero do caminhão, não. É porque a gente está só tratando 2 tipos de coisa ao mesmo tempo. Ela usou a química, a Renata usou a química aqui para falar de técnica e tecnologia, viu, John Newton? Ok? Beleza, Renata? Beleza. Então, esse ramo da ciência é aquilo, né, que a gente começa a perceber que hoje, se a gente for pensar nas diferentes graduações que estão surgindo, devido à tecnologia, né, se criou muitos novos tipos de graduações, especializações, por causa da evolução da tecnologia que está aí presente, tá? Então, a ciência e tecnologia, as duas atividades, a ciência é o saber, o nosso conhecimento, né, através do método científico, e a tecnologia, ela está dentro do fazer. Elas não são independentes, né? Para fazer melhor é necessário sempre saber mais. Por isso que a tecnologia evolui. Se eu quero melhorar, eu vou atrás, né, do método científico, da ciência, para tentar sempre buscar o melhor, né? Sempre buscar o melhor. Aí a sociedade. A sociedade somos nós, né? Então, vai ser uma comunidade, nós, como indivíduos, né, que estamos compartilhando o nosso espaço, a nossa cultura, a nossa história, a gente está se organizando nesse meio através de leis, para que a gente possa conviver em sociedade, né, através de instituições, através dos nossos valores, e aí começa a entrar a ética. Por isso que é importante também, né, a ética, a gente vai falar lá no módulo 2, porque a gente convive em sociedade, eu não posso pensar
em ciência e tecnologia, e nós, como sociedade, sem pensar na ética, né, na moral, nos valores. Então, essa convivência, né, essas relações que nós temos um com os outros, vai moldando o nosso comportamento, tá? E nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas práticas, né, dentro da nossa família, né, nossos entes queridos. E aí essa sociedade, ela vai sendo construída de acordo com esse meio todo, né? Então ela vai sofrendo mudanças de acordo com as nossas necessidades, né? E aí, o que vai influenciar isso tudo? A economia, a política, a cultura e, principalmente, né, a tecnologia e a ciência. Vai influenciar o nosso meio de viver, a nossa maneira de viver, né? Vocês concordam ou não? Aí, olha, não sei quem assistiu, eu gosto muito de assistir o Fantástico, né? Não estou aqui puxando, não, mas eu assisti uma reportagem do Fantástico que eu falei, nossa, tudo a ver com o que a gente vocês estão estudando agora, né? Em CTS. Vocês chegaram a ver a reportagem que enviou aí sobre a inteligência artificial? Alguém assistiu aí? Dá um joinha quem assistiu. A questão da IA, né? Que ela pode dominar nós, se a gente não tiver o cuidado. Então, aí, a gente tem que começar a pensar sobre o limite de tudo isso, da ciência e da tecnologia. Por isso que a ética é importante, né? E aí entra a questão de poderosos, né? Os magnatas, né? Os lobbies que querem centralizar. E aí a sociedade, se ela não for participativa, ela acaba sendo inerente a tudo isso, né? Acaba sendo engolida, né, por tudo isso. Então, pensa, a IA está aí para nos ajudar, então ela tem muitas questões que a gente pode falar assim, melhorou, né? A tecnologia veio nos ajudar para muitas coisas, né, para a medicina, mas será para tudo, né? Então, a gente tem que se discutir. Por isso que o CTS vem para isso, para a gente refletir, tá? Então, quando a gente pensa, então, eu já sei que é ciência, tecnologia, sociedade, então a gente só começa aqui a refletir como que surgiu tudo isso, tá? Então, a concepção clássica da relação de ciência e tecnologia, que até então só falava ciência e tecnologia, pensava que mais ciência, terei mais tecnologia, tendo mais tecnologia, terei mais riqueza, então, consequentemente, terei mais bem-estar. Isso era a concepção clássica, lá inicial, tá? Isso que se pensava quando falava em ciência e tecnologia. Então, a ciência, ela buscava a verdade, como sempre está buscando, né? Através do método científico. Então, ela precisava ficar livre da interferência da sociedade, dos nossos valores sociais. Então, nessa concepção clássica, acreditava-se que ciência e tecnologia estavam unidas, mas a sociedade não tinha que interferir, né? Só que tudo mudou. Por quê? Após a Primeira Guerra Mundial, teve um grande otimismo aí, né? A relevância da ciência e tecnologia, porque surgiu aí os computadores. Eu estou cortando, gente, pensando lá desde a revolução, da primeira e segunda revolução industrial, né? Que já foi um marco da tecnologia para nós. Nós vamos pensar aqui em termos após a Primeira Guerra, né, que a gente teve esses conflitos. Quando a gente pensa em toda a evolução da tecnologia, é muita coisa que você pode depois pesquisar, mas eu estou aqui só resumindo aquilo que culminou, que a gente vai chamar de movimento CTS. Então, depois do grande otimismo que a ciência só pensava em ciência e tecnologia, a sociedade era inerente. Não estava, por mais que eles falavam assim, no final, bem-estar da sociedade, só no final, né? Então, surgiu aí os computadores, os transplantes, a energia nuclear, depois aí da Primeira Guerra Mundial. Aí, essa ciência, que tanto e tecnologia estavam interligadas, estava reivindicando, né, a sua autonomia por toda essa evolução, né? Porque ela tinha um controle político, porque a ciência e a tecnologia está atrelada à política.
Porque para a gente fazer ciência, pessoal, a gente precisa da política, porque é a política que vai, através, né, de projetos, que vai incentivar, né, através de dinheiro, para que a gente desenvolva a pesquisa, né, em prol da humanidade. Mas esse controle político, ele também tem um limite aí, por isso que a gente discute tudo isso. Então, o que aconteceu? Depois desse otimismo, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu aí, né, que a ciência, ela estava muito desenvolvida, né, com tudo isso que foi entregue para a nossa sociedade, criou-se a primeira bomba atômica, né, acho que todo mundo fala que é o projeto Manhattan, né, isso de forma conjunta, né, a questão lá do projeto Apollo, né, a questão do projeto Genoma, tudo isso nesse período aí da evolução aí da ciência e tecnologia para nós, né. Exatamente, o E da luta. Beleza, tá? E aí, partindo, pode falar, Renato. Você está falando da bomba atômica. Hoje eu trabalhei com os meus alunos um trabalho sobre radiação, e foi um radiologista, para falar de radiação médica hoje para os meus alunos lá na escola, 7º e 8º ano. E daí ele faz uma citação muito interessante, falou sobre a bomba atômica, quantas pessoas ela matou na hora que ela explodiu, 45 mil pessoas, milhões de pessoas no momento, e depois mais, um total de mais de 200 milhões de pessoas no total, essa bomba, né? E eu achei interessante que ele fez 2 citações, que eu ainda quero trabalhar com os meus alunos, que é Chernobyl e o Césio, que aconteceu aqui em Goiânia também. 737. Isso. E que é interessante, porque na verdade é radiação e é química, né? Que a gente não tem muita noção. Exatamente. A gente acaba, é isso, até é bom você falar, Renato, tá? Que a gente precisa começar a entender que o saber científico ele tem que estar presente na sociedade. Então, a ciência vem para isso, mas para que isso aconteça, essas discussões têm que ser feitas. E aonde que a gente faz? Na universidade. Na escola. Na escola, exatamente. A educação, por isso que CTS, Educação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, em todos os níveis da educação. A gente tem que discutir tudo isso, tá? Muito, muito interessante o que você falou. Aí, justamente, todas esses acidentes refletem muito para nós, né, o quão a ciência, ao mesmo tempo, nos entrega algo que é revolucionário, mas ela também tem o lado ruim. Então, pensa o lado bom e qual é o lado ruim. Porque quando se criou a bomba, se pensava sempre do lado bom, mas começou a perceber que a ciência poderia ser utilizada para um lado ruim, a guerra. Por isso que a bomba atômica começou a partir aí de 1970, né, que a bomba atômica culminou aí no término da Segunda Guerra Mundial, né, que ela foi criada lá no Projeto Manhattan e foi testada, né, mas utilizou onde? Hiroshima e Nagasaki. Então, olha só o que aconteceu quando a gente viu, né, a questão de uma bomba em termos de ciência, que era para nós, o nosso bem-estar, e o estrago que ela fez, né? E aí é que mostra outros exemplos, ó, o acidente nuclear, Chernobyl, que você falou, essa primeira foto do acidente nuclear aqui é de Chernobyl. Questões de derramamento de óleo, as contaminações dos rios, né, das águas, tudo isso atrelado ao quê? À tecnologia. Tudo isso atrelado à tecnologia. Então, a sociedade, que até então não fazia parte desse contexto, porque a ciência e a tecnologia estava tendo a sua autonomia e produziu tudo isso, a gente começou a perceber que esses desastres estavam atrelados à tecnologia. Então, a tecnologia passou a se correlacionar com armamento, com cobiça, com degradação ambiental. Começou, então, aí a sociedade querer algo, né, a sua participação no sentido de se discutir tudo isso. Então,
começou a se criar os movimentos sociais, porque a ciência e tecnologia tem que ser em prol para o nosso bem, mas a gente estava percebendo que estavam causando mal também. E aí começa a questão desses movimentos discutir tudo isso. Então, você já tem aí o confronto entre ciência, tecnologia e sociedade, o encontro, lógico, de ciência, tecnologia e sociedade, mais um conflito político, econômico e social, e ambiental, tá? Então, começa aí essa luta, né, para trabalhar essas questões, porque uma das duas críticas que é importante, que a ciência e tecnologia era sempre aplicada e vinculada ao benefício imediato dos ricos, né, a serviço dos ricos, dos governos e empresas poderosas. Vocês acham que é diferente hoje? Vocês acham que ainda que é diferente? Essa crítica lá no início. Alguém concorda que é diferente ou não? Ou é igual? Pode falar, Jonilton. Professor, é uma coisa muito atual, né? A gente pode pegar até um contexto local aqui, né? De Cuiabá, por exemplo, né? Uhum. Local aqui, mas porque eu sou de Cuiabá, né? Não tem pessoas de outros municípios aí, né? Uhum. Tem pessoas de Guarantã, né? Mas, enfim, vamos pegar o Mato Grosso de uma forma geral aqui. Essa política que tem hoje de implantações, por exemplo, de usinas hidrelétricas, né? Que é um tipo de tecnologia, né? Sim. Que tem uma justificativa de um bem comum para a sociedade, Sim, mas que gera impactos assim irreversíveis em vários contextos, na sociedade, né, na biodiversidade, né, Uhum. e às vezes digamos assim, o que se gera de recurso financeiro disso é para poucos, né, e os impactos ambientais é para a grande maioria, né, para a massa, né, digamos assim, né. Sempre a minoria que sofre. Minoria não, né? A maioria que somos nós, pobres, né? Que sofremos. Isso mesmo, bem pontuado. Né? Então, isso é atual, você percebeu muito bem. Isso não mudou. Então, assim, a tecnologia, né, se a gente pensar ali principalmente vamos pensar nos Estados Unidos, a grande potência, né? Magnatas lá com o presidenciável lá, por quê? Porque os interesses deles estão em jogo, né? As maior potência, então tudo ali está vinculado sempre a quem tem o poder, né? E a sociedade, para querer mudar as coisas, ela tem que estar percebendo essas movimentações, né? A sociedade tem que estar sempre buscando participar. Então, quando a gente pensa na importância da sociedade, quando ela fez esses movimentos, hoje a gente pode pensar assim, o que a gente tem que fazer? São as enquetes, são os projetos que a gente chama, os projetos diretor, que muitos municípios têm, quando vai discutir alguma coisa da comunidade, do município, do estado. Então, quando vai se fazer, por exemplo, você citou aí uma usina, tem que ter aí toda uma discussão com a comunidade que está envolvida. Então, a sociedade precisa estar ali buscando esse saber científico para entender essa evolução, o que afeta para nós tudo isso, né? Porque não é só pensar no bem-estar, tem que entender que se ela for utilizada de forma errada, o estrago, e a gente já está vendo isso, se discutindo as questões climáticas, né? Tudo isso devido à tecnologia, né? A questão do lixo é uma questão assim que muitas vezes a gente acha que colocar o nosso lixo ali na frente da casa, acabou e resolveu o problema. Não é mais preocupação minha. Não, nós como cidadãos tem que começar a olhar. Então é isso que a gente tem que começar a refletir, né, quando a gente fala em CTS. É toda uma cadeia. Não acaba quando eu coloco o meu saquinho de lixo ali no cesto, né, e o coletor vem e leva. Eu tenho que saber para onde isso vai, né? Que situação, aonde está chegando. Então, são coisas que a gente tem que pensar. E aí, outra questão era a consulta, que aí a gente entra na nossa participação, né, sobre as decisões de política científica ou tecnológica, somente a cientistas. Só quem discutia era o cientista, ou homens, né, ou quem tinha os interesses econômicos, e que ainda, isso melhorou muito, né, mas ainda, se não cuidar, sempre vai ter aqueles que vão querer puxar, né, para o seu lado, para o seu interesse. Tá?
Então, essa demanda dessas discussões, dessas críticas que são levantadas, começou a surgir, então, através desse movimento CTS, para que houve uma busca, né, as discussões, as reflexões, e regulamentar, né, tudo isso, em termos de ciência e tecnologia, dentro da sociedade. Então, a gente já começa a entender que qualquer questão em que envolva a pesquisa, ela tem que estar regulamentada, né, a tecnologia também, e tem que ser discutida, né, com a sociedade. Então, esse movimento surge. Então, ele surge nos Estados Unidos, surge na Europa, aqui no Brasil. O Brasil ainda ficou meio, né, apagado, né, porque o Brasil, em pensar em CTS, demorou um pouco, né, mas a gente já se discute muito o CTS nas escolas, né, e aí a gente já começa a pensar que surgiu a questão ambiental, foi inclusa, e o Brasil hoje é um dos representantes, e quando se fala em questão ambiental, por causa da Amazônia, né, lógico. Tá. Então, surge, né, partindo desses movimentos, que foram querer discutir toda a tecnologia, né, depois todas essas questões ambientais, principalmente, né, da poluição, do nosso dia a dia, que a gente começa a perceber que a tecnologia, ela nos ajuda, mas também ela tem um lado ruim, né, quando a gente pensa, quando for utilizado de forma errada. Então, surge um campo de pesquisa, para entender toda essa dimensão da ciência e da tecnologia na nossa sociedade. Por isso que agora a gente tem um estudo CTS, tá? Então, esse estudo, ele vê a tecnologia como um processo, né, como um produto social. Então, quando a gente pensa nessa tecnologia, a gente está querendo produzir algo para nós, né? Então, a gente vai estudar toda a questão social e os fatores que são responsáveis pela essa mudança, porque vai ter mudança científica constantemente, né? Então, a gente precisa ter sempre um estudo voltado para isso. Então, é através dessas consequências que nós vimos, né, das repercussões tanto de ética, a questão social, ambiental e também cultural, porque isso envolve também a nossa mudanças culturais, né? Então, a tecnologia nos gera mudanças, né? Até na nossa cultura, por isso que a gente, dependendo da onde que ela está localizada, se tem a preocupação de uma cultura não se perder, né? Então, tudo isso nos traz, então, que esse campo de pesquisa busca a filosofia, a história de ciência e tecnologia, ele vai buscar a filosofia, a sociologia desse conhecimento científico, a gente começa a entender a importância da educação em ciência e tecnologia, e a economia, essas mudanças de técnica, porque a economia permite, né, é através da tecnologia que a economia vai evoluir, mas isso gera também mudanças para nós. Então, a gente precisa estudar tudo isso, tá? Então, quando a gente fala em CTS, esse estudo, ele tem 3 perspectivas: desenvolvimento científico e tecnológico, conformado por aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, esse desenvolvimento está atrelado à política, à economia e à nossa questão da sociedade, né? O impacto ou risco provocado pelo desenvolvimento científico e tecnológico no nosso modo de vida. Então, a gente tem que olhar essas perspectivas. Qual que é esse impacto e risco, né, no nosso meio de vida? A defesa de processos de decisão democráticos, né? Pois as atividades científicas e tecnológicas influenciam nossas vidas. Então, tudo que a ciência e a tecnologia está fazendo está influenciando em nós. E nós estamos aí, né? Hoje, eu sempre falo, né, um exemplo aí, a internet das coisas, a inteligência artificial. Hoje a gente já tem casas automatizadas, a gente vai falar isso tudo na próxima aula, senão eu já vou adiantar aqui, né? Então, esses aspectos de ciência e tecnologia, a gente pensa aí, a natureza da ciência, eu tenho que pensar, né, porque a ciência ela vai buscar conhecimento, então, dentro da perspectiva social, a natureza da tecnologia, tem que pensar, né, e nesse aspecto de ciência e tecnologia, dentro dessa natureza de tecnologia, porque o uso desse conhecimento científico e outros conhecimentos são para resolver os nossos problemas, então a natureza dessa tecnologia vem para suprir as nossas necessidades, né? A natureza da sociedade, eu tenho que pensar
a sociedade é uma instituição, né? Vai ter mudanças nessa sociedade. Qual é o efeito da ciência sobre a tecnologia? Porque a gente vai ter produção de novos conhecimentos devido a essas mudanças tecnológicas. O efeito da tecnologia sobre a sociedade, porque a gente tem a influência no nosso estilo de vida, né? Essa tecnologia nos molda, né? De acordo com o nosso estilo, seja pobre, rico, ela está aí para influenciar. O efeito da sociedade sobre a ciência, né? Através dos investimentos. O efeito da ciência sobre a sociedade. O efeito da sociedade sobre a tecnologia. O efeito da tecnologia sobre... Então, tudo isso está dentro desse aspecto da ciência e tecnologia. Então, a gente começa a ter que entender e refletir sobre tudo isso, tá? Então, olhar para esses recursos que nós temos hoje, a gente já tem que começar a entender, nossa, eu uso a tecnologia a meu favor, mas será se tudo que está sendo feito em prol para nós, para nosso bem-estar, ela está sendo dentro do que é permitido mesmo, tem um limite? Então, a gente precisa refletir e discutir isso, tá? Então, quando a gente fala, então, em CTS, aí eu coloco aqui um exemplo para nós entender aqui dentro do Brasil, né? E aqui a questão dos principais componentes, ó, do nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Por que inovação? Porque a gente sempre está buscando produtos tecnológicos novos, né? Que sejam diferentes, né? Uma inovação tecnológica é a busca aí das grandes empresas, né? Então, aqui, ó, temos desenvolvimento político, a agência de fomentos, os operadores em ciência e tecnologia. Temos nós aqui, ó, dentro da universidade, ó. Temos os institutos federais, né, temos alguma instituição que só é ciência e tecnologia, os parques tecnológicos, se vocês pensarem aqui, Várzea Grande está aí, acho que há anos, tentando criar o seu parque tecnológico. Então, tudo isso permite, né, essa conexão nossa, importante em relação à CTS, tá? E essas agências de fomento, então, quando você está na universidade, nós somos financiados por essas agências, para que produzimos aí tecnologia a nosso benefício, sempre querendo o benefício, né? E aí, aqui a sociedade, ó, onde entra a sociedade? Tem aqui, ó, ABC, SBPC, são esses encontros, né, que vão usar a divulgação da ciência e tecnologia para nós, cidadãos, temos conhecimento do que está acontecendo, né? E aí entra o poder político, que seja executivo, o legislativo, que vai controlar e, né, regulamentar tudo que envolve aí a ciência e tecnologia em prol da nossa sociedade. Então, ser participativo, né, agora, como vocês são graduandos, já é mostrar que você tem esse saber científico, porque você está se graduando, então você já não é mais um leigo para dizer assim, que eu não sei das questões, né, que envolvem principalmente a sociedade, como também questões ambientais, você já tem que ter um pensamento crítico sobre tudo isso, né, porque está aí para nós. Lógico que nem todo mundo, né, a gente ainda acredita que se todo mundo tem esse conhecimento, infelizmente não tem. Tá? O Brasil é gigantesco, tem população aí que nem tem ideia da importância, né, de saber o saber científico, né. Então, a ciência e tecnologia, pessoal, ela faz referência, então, né, a esses fatores sociais, tá? Porque a gente vai ter mudanças, né, em que nós estamos inseridos e vão ter consequências, né, seja social e ambiental. Tudo atrelado à ciência e tecnologia. Então, o CTS vem a ser isso, só que, como tem consequências sociais e ambientais, a gente até se discutia muito, né, e agora se fala em CTSA, então a gente já usa CTSA, para dizer que eu não posso ignorar o ambiente como se fosse algo separado, e não é, porque o ambiente já está incluído na sociedade, né, na nossa sociedade em que nós vivemos. Mas, muitas vezes você vai ler somente CTS, mas hoje já é mais amplo. CTSA, porque
essas consequências, hoje aí, estamos, estamos sendo cobrados, né? Essas mudanças climáticas, aí a consequência ambiental, tá? Então é isso, pessoal, entenderam até aqui? Tudo bem, né? Então, qual é o objetivo, então, agora que eu falo aqui, né? Já falo CTSA, né? Então, qual é o nosso objetivo? A finalidade é instruir você, cidadão, né? Ou cidadão em geral, visando a sua participação efetiva em assuntos correlacionados à ciência e tecnologia, que contribuam efetivamente para a promoção do bem-estar social. Por isso que, agora, dentro desse contexto do CTSA, o desenvolvimento científico, que começa pelo desenvolvimento científico, gera mais desenvolvimento tecnológico, que gera mais desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico determina e gera desenvolvimento social. Tudo está entrelado, tá? Então, para tudo isso, né, não passar despercebido, a gente precisa ter uma alfabetização científica da sociedade. Agora, vocês já têm um embasamento, porque vocês são graduandos, a ter um olhar crítico sobre tudo isso. Né? Então, nas discussões, seja na sua comunidade, onde você vive, você já é capaz de refletir, né, no meio que você vive, pensando em tudo isso que é impactante para nós, devido à tecnologia que está sempre aí para nós, né, e que eu não posso fazer vista grossa, né, pelas questões éticas que estão envolvidas, tá? Então, para que a gente tenha essa alfabetização científica, para que é necessário tudo isso? Né? Porque nem toda a população é alfabetizada de forma cientificamente. Ela ainda tem lá o senso comum, ela ainda tem aquele mito, ela ainda tem as suas crenças religiosas. Não é para ela abandonar isso, né? É para que ela possa, através de discussões, né, em que ela possa ser inserida nesse saber científico, ela vai começar a entender a importância da ciência, né? Porque hoje, pessoal, você não pode falar, por exemplo, que a Terra é plana, né? Porque se você acreditar que a Terra é plana, então você está dizendo que a ciência não serviu para nada, né? A ciência não serviu para nada. Através do método científico, a gente sabe que, né, que a Terra não é plana. Né? Então, essa alfabetização científica é necessária para que possamos compreender, interpretar e formular ideias científicas em uma variedade de contextos, inclusive os cotidianos, a nossa vida, né? Valorizar menos a mera transmissão de informações, priorizar o desenvolvimento do pensamento científico, né? Porque passar a informação nós fazemos. Hoje aí está as fake news, né? Será que a transmissão de informação é apenas, né, um senso comum? Né? Então, a gente tem que ter agora essa preocupação, né, constantemente, através desse movimento CTSA, que agora é constante. Por isso que ela agora faz parte, né, do contexto das graduações, porque ela se tornou um campo de pesquisa, porque a nossa sociedade cada vez mais está evoluindo, tá? E aí, para a gente finalizar, tá? Então, isso era a nossa unidade 1. Então, vocês terminam aí de fazer as leituras que estão sugeridas, assistam o vídeo. Com isso que eu já conversei aqui com vocês já são capazes, né, depois de ler esse artigo aqui, ó, fazer a atividade avaliativa 1 e depois fazer a atividade avaliativa 2, tá? Então, é bem tranquilo, tá? É esse entendimento da unidade 1, saber o que é ciência, tecnologia, sociedade, o movimento, tá? Toda essa importância, porque na próxima módulo a gente vai falar da ciência e tecnologia no nosso cotidiano, na nossa sociedade mesmo, a aplicação dela, né? Aonde a gente está vendo essa aplicabilidade, né? Então a gente começa a discutir isso. Alguém tem alguma pergunta? Questão do lixo, nossa, questão do lixo,
Vocês, por exemplo, né, eu até coloquei um fórum de discussão que a gente pensa nas questões ambientais, né, a gente começar a refletir e discutir, né, as nossas ações, né, mais que a gente pensa assim, o poder público vai poder resolver tudo isso, mas são as nossas ações, são as nossas atitudes que fazem mover o poder público, né, por isso que essas discussões são pertinentes. Não há mudança através de políticas públicas se a sociedade não cobra, não estiver ali, né, constantemente alerta, né, do que está acontecendo. Alguém tem um questionamento? Entenderam até aqui? Tranquilo? Assinar a lista de presença. Então, Adriel, já se tem aí os plásticos biodegradáveis, né? E então, assim, a questão é que a discussão é a eliminação do plástico, né? Que muitos que ganham dinheiro não querem, né? Então, é uma questão aí, tanto que teve um encontro para se discutir a questão dos plásticos já, né? Mas já tem, sim, tá? E eu vou até falar para vocês, falando em plástico, eu fui numa loja aqui em Cuiabá comprar um recipiente, aí a moça queria colocar numa sacola plástica, e eu sou um dos que evito, sabe? Eu uso, dizendo, né? A gente não tem como ter eliminado da sua vida o plástico, mas você tem que ter a consciência de reduzir, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero a sacola, eu vou levar na mão. Ela estranhou. Eu falei assim, nossa, é a primeira vez que uma pessoa não quer uma sacola. O povo sai aqui até não tá querendo pegar uma sacola plástica. Eu ri na hora, né? Porque não é o comum. Porque as pessoas querem sacola, né? Mas a gente tem que começar a ter essas práticas de reduzir também, né? Faz parte da gente também. Sim, exatamente, né? Acaba, é uma região onde o oceano descarta tudinho, né? Porque o oceano está contaminado, né? A questão hoje já se fala um microplástico, né? Que às vezes os animais estão sendo contaminados com esse microplástico. Né? E esse lixo acaba indo para essa ilha. Tem sim, ô, Gabriel. Pode falar, Renato. Professor, só voltando na atividade de química do senhor, aquela parte dos experimentos, a gente tinha que gravar, fotografar e postar no YouTube. Existe um limite para esses vídeos ou não? Não existe não. Ele tem que ser um vídeo explicativo, porque nós gravamos e tal, fizemos 4 experimentos, mas porém a gente gravou assim, não ficou aquela gravação 100%, não. Não tem importância não. A gravação é só para você provar que você fez, tá? Precisa ser um vídeo Aquela dos relógios, por exemplo, que era da água destilada, os 4 componentes lá, das gotas, né? Sim. Bem interessante. Aí nós fizemos a torre de líquido, fizemos o da naftalina também. Legal. Nós fizemos. Aí depois a gente escolheu uma outra que era bem parecida com da naftalina, porque, na verdade, ele solta o dióxido de carbono, que nós colocamos uma com clara de ovo, aí usamos vinagre, bicarbonato, corante e água. Bem interessante. É dióxido de carbono. Isso. A gente fez essa. E a gente filmou, assim, mas, e na verdade a gente não tinha uma pessoa especificamente para filmar, a esposa do nosso colega filmou, aí o bebezinho começou a chorar também, tadinha. Mas enfim, deu tudo certo. Agora, né? Falta a gente terminar os relatórios, que é um TCC, né, professor Malvado? Lógico, vocês são graduandos, né, de universidade, tem que fazer jus. Professor, mas já valia pela prova? 4 experimentos, 4 relatórios, 40 questões que tem lá ainda, fora as questões que tem lá dentro. Deixa eu te perguntar, aproveitando que eu estou falando sobre isso, eu fiz uma pergunta para minha tutora aqui, ela me orientou, número 4. O senhor colocou todos eles, no meio tem um questionário, certo? Número 4, nós que escolhemos o experimento. Lá,
tem a questão 5.1, que é um questionário, só que lá no questionário tem dos A1, A2 e A3. A4 tá esse questionário. Agora, eu fiquei sem entender se esse questionário é para nós elaborarmos o questionário com perguntas e respostas, ou se é só porque era o modelo. Do experimento 4, você fala? Isso. Não, os experimentos não vão elaborar nada, só vão escolher o experimento, né? Filmou, tirou foto, você só vai fazer um texto relatando qual foi o experimento que você fez, né? Tá pronto. A sua escolha e qual é o conceito de química que está envolvido na escolha do seu experimento. Uhum. Não é para elaborar nada, não. É só É porque o modelo que o senhor colocou lá é o mesmo modelo para os 4. Modelo sim, mas pro 4 você não vai ter, porque ele não tem questões, e você não precisa então, elaborar. Então, pagar aquela 5.1 lá. Pode pagar, 5.1 você pode tirar. Tá faltando colocar o link, que depois a professora até indicou a gente, minha colega acho que já pesquisou como que a gente faz o link do YouTube, e as fotos colocar lá para poder postar, a número 4. Perfeito. Tá vendo a tecnologia? Como que a gente poderia estar aqui, né, tendo aula sem a tecnologia, né? E vocês têm que fazer uso dela, mas para o bem, para o seu conhecimento. Esse ser humano aqui que luta, quem que é, meu Deus do céu? O nome desse ser humano, fala logo, não estou chorando, não. Eu estou comentando com o professor. Ei, pessoal, mas tranquilo. Era só isso, Renato? O Joilson está brigando comigo ali, professor. Ele brigando comigo. O Joilson briga comigo. Você está chorando aí. Não é o Joilson, é esse luta, não sei quem é. Que luta. Mas é tranquilo, tá? Eu acho assim que vocês estão fazendo aquilo que eu falei, né? Os experimentos são simples, mas ele tem ali um contexto bacana, principalmente quando eu falo para o aluno assim, vamos falar de interações, né? Às vezes o aluno não entende, né? Então são exemplos muito práticos. Eu queria muito ter feito aquela da lâmpada, mas daí a gente não conseguiu montar e tal. Aquela que você coloca na água com açúcar, e depois você coloca na água com sal. Né? Nossa, eu fiquei com muita vontade de fazer. E dos bonequinhos também, eu vou fazer com meus alunos essa dos bonequinhos, para trabalhar a radiação com eles, aquele dos bonequinhos esfrega no cabelo, o balão, né? Depois você coloca nos bonequinhos de papel de guardanapo. Ele sobe. Esse eu nunca vi, não. Ele é bem interessante, mas ele é meio na área da química, mas com física junto. É por isso. Mas vocês estão vendo? É isso que eu acho legal, que vocês já conseguem, entendeu? Pensar, buscar experimentos que é a química, né? E tentar usar os conceitos para explicar, né? Para entender. Muitos queriam aqui presencial. Eu também, viu? Queria muito que os experimentos fossem de forma presencial. Infelizmente, galera. Né? Acho que, não sei se a próxima turma vai ser presencial. Mas a gente está lutando para isso, né? Nem que a gente faça lá no saguão ali do campus, para todo mundo de forma interativa e quem está de fora acompanhando lá no polo, né? Que dia que você vai para Guarantã, prof? Ninguém quer vir em Guarantã, gente. Ninguém quer vir na minha cidade. Ninguém quer? Eu só sei que eu não vou. Eu não vou porque eu não sou mais tutor esse semestre. Mas você tem que vir visitar o polo. Mas eu só posso visitar quando eu sou tutor. Não, vem como prof. Não posso. Tem que ter a liberação da coordenação para a gente viajar. Vou pedir para aquela diretora deixar você vir aqui. Beleza, galera? Sinop é uma faculdade enorme, poderia ter uma sala. Na escola que tem. Adriel. Você é de Sinop? Nossa, Sinop não tem. Eu fui em Sorriso, que é antes de Sinop. Sorriso tem um laboratório, gente, muito bom também. Sorriso é cheio de gente rica, professor. Hã? Sorriso é cheio de gente rica. Sorriso isso é verdade, né? Ali gira muito dinheiro.
Beleza. Pessoal, então, eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês pela aula de hoje, pela presença, tá? Espero que todos tenham assinado lá a presença. Nos vemos agora na próxima segunda-feira, dia 1º, ok? Qualquer coisa que tiverem dúvidas, pode postar lá no AVA. Qualquer incoerência, vão me informando, que assim a gente vai. Não pode deixar cair a peteca, tá bom? Agradeço mais uma vez, e a gente até falar um pouquinho de química, mas tudo no final, tudo dá certo. É só crer, né? Que tudo dá certo. Tá bom? Então, boa noite, pessoal. Um bom final de semana. Final de semana não, né? Início de semana para vocês. Tchau, tchau. Por nada, Mércia. Tchau, tchau.